No último fim de semana, o Atlético Mineiro enfrentou o Vasco da Gama em um duelo que marcava o início do retorno do Campeonato Brasileiro. No entanto, o resultado não foi favorável ao Galo, que saiu derrotado pelo placar mínimo. Essa partida reflete, de certa forma, o cenário que o time enfrenta nesta temporada, marcada por quedas precoces nas competições, desempenho aquém das expectativas no Brasileirão e uma série de críticas direcionadas à direção do clube e à comissão técnica. O jogo contra o Vasco trouxe à tona uma questão crucial: a relutância do Atlético em assumir o papel de protagonista nas partidas. O auxiliar técnico do clube, Carlos Pracidelli, lamentou a necessidade de ser protagonista no confronto, argumentando que a estratégia delineada foi prejudicada pelo gol sofrido logo nos primeiros minutos. A inversão de papéis, com o Vasco recuando e o Atlético sendo forçado a assumir a ofensiva, demonstrou um padrão preocupante na abordagem do time sob o comando da experiente comissão de Luiz Felipe Scolari. A ideia de não assumir o papel de protagonista contra um adversário como o Vasco, que ocupava a penúltima posição na tabela, parece indicar uma postura defensiva que prejudicou o desempenho do Atlético. No futebol moderno, equipes de sucesso não apenas buscam vencer, mas também impõem seu estilo de jogo e controlam as ações em campo. Ao não se impor, o Atlético se coloca em desvantagem, tornando mais difícil alcançar a vitória e, consequentemente, os objetivos traçados para a temporada. Além disso, o jogo contra o Vasco tinha uma importância significativa para o Atlético, pois representava uma oportunidade de recuperar os 3 pontos perdidos em casa no primeiro turno. No planejamento inicial da temporada, certamente estava prevista uma vitória no Mineirão diante do Vasco. Entretanto, a postura reticente em ser protagonista na partida levou a equipe a deixar escapar não apenas 3, mas 6 pontos no total. A relutância em assumir a liderança e o controle do jogo é um obstáculo que pode prejudicar seriamente os resultados e objetivos do clube. O confronto com o Vasco também evidenciou a fragilidade das táticas adotadas pelo Atlético. A escolha de Edenilson, um meia com características mais defensivas, para marcar Piton, o jogador de destaque do Vasco, revelou-se ineficaz. O gol do Vasco originou-se de um cruzamento de Piton enquanto Edenilson o marcava. Esse incidente, seguido por outras jogadas perigosas criadas pelo Vasco, desmontou a estratégia do Atlético em apenas 12 minutos de jogo. A atuação do Atlético em partidas recentes, sob o comando de Felipão, não tem demonstrado uma abordagem de protagonismo. No confronto contra o Palmeiras pela Libertadores, o Atlético precisava marcar pelo menos um gol para evitar a eliminação, mas adotou uma postura defensiva e pouco ambiciosa, abdicando do ataque. A falta de iniciativa ofensiva ficou evidente, e o Atlético não conseguiu demonstrar superioridade sobre o adversário, mesmo quando este recuou na segunda etapa. As estatísticas de desempenho com Felipão no comando também são preocupantes. O aproveitamento de apenas 28% no geral e 30% no Brasileirão coloca o Atlético em uma posição desconfortável, à frente apenas de algumas equipes que lutam contra o rebaixamento. Esses números reforçam a necessidade urgente de uma mudança na abordagem tática e na mentalidade do time. Olhando para o futuro, o Atlético enfrenta um desafio crucial na próxima rodada. O confronto contra o Santos marcará a inauguração oficial da Arena MRV, o tão esperado estádio do clube. Nesse cenário, a equipe tem a obrigação de ser protagonista e demonstrar que a casa nova pode ser um trunfo. O Santos, assim como o Vasco, é um time de tradição, mas que atualmente se encontra na zona de rebaixamento. A partida é uma oportunidade para o Atlético se impor, tanto para a sua torcida quanto para os adversários. Em resumo, a falta de protagonismo e a abordagem defensiva têm sido fatores limitantes para o desempenho do Atlético Mineiro sob o comando de Felipão. A equipe precisa reavaliar sua estratégia e adotar uma postura mais agressiva e proativa em campo. Somente ao se impor e assumir o controle do jogo será possível alcançar os resultados almejados e reverter a tendência negativa na temporada.
A estreia na Arena MRV representa uma oportunidade crucial para mostrar essa mudança de mentalidade e estabelecer um novo padrão de jogo que permita ao Atlético Mineiro recuperar o protagonismo no cenário do futebol brasileiro.